Oi, Lucas. Oi, Verônica. Não, você não fez a oração com a gente, né, Doninha? O que tá acontecendo? Gente, eu vou gravar, tá? A lição 78, que os milagres substituam todas as mágoas. Oi, seja bem-vindo. Para não ficar muito grande o vídeo, eu vou começar a falar já sobre a lição, tá? Ontem a gente fez a lição, que foi a 77, que era pra gente falar que eu e você tem direito a milagres, né? Hoje a lição fala que os milagres substituam todas as mágoas. Ele fala que a todo momento a gente está fazendo uma escolha, ou um milagre ou uma mágoa, que a todo momento a gente tem essa escolha. Cabe a nós decidir qual escolha tomar. Por quê? Porque as mágoas, ela é como se fossem as nuvens. Elas apagam a luz, né, que a gente tem dentro de nós mesmos, ela apaga. Então, todas as vezes que eu fico magoada com alguém, tem pessoas que ficam a vida toda magoada com alguém, magoada com os pais, né? Eu já relatei aqui várias vezes a minha questão materna. Isso apaga totalmente o brilho, a nossa luz, né? Porque se eu sou filha de Deus e se eu ensino você que você também é filho de Deus, quando eu fico com raiva de você, eu estou fazendo o quê? Eu estou indo contra tudo que eu estou pregando. E tá tudo bem a gente sentir. A gente está num mundo material onde isso vai acontecer. E o que a gente tem que fazer? Se lembrar de quem a gente é. Para deixar essa mágoa embora, né? Porque não adianta a gente falar assim, nós somos de carne e osso, estamos aqui. A gente tem um ego e Deus dentro de nós. O ego vai ficar sempre contando uma historinha para nós. Não, você não pode perdoar fulano. Fulano te traiu, fulano te xingou. Ai, que bom, você desde o começo, né? Acompanhava. E fico feliz que você tá aqui. Então, o ego tá o tempo todo acusando a gente do que a pessoa fez com a gente. Só que nós todos somos professores o tempo todo nessa vida. Assim, quando eu venho aqui ensinar a lição, faz um bem enorme para mim, porque eu aprendo comigo mesmo falando e com vocês. Então, eu sou aluna e professora o tempo todo. Aluna e professora o tempo todo. Assim é a vida. Se eu enxergar naquele meu irmão que me magoou, naquele meu amigo que me deixou com muita raiva, a luz nele, eu vou entender que naquele momento ele está a serviço para a minha evolução. Por quê? Porque ele, de alguma forma, precisa me ensinar algo. Todas as vezes que eu entendo isso, me lembro disso... Oi, Paloma. Todas as vezes que eu me relembro disso, automaticamente, aquela raiva vai embora. Aquelas nuvens escuras na minha mente vai se dissipando e eu vou começar a enxergar o sol novamente. Então, ele fala muito hoje sobre essa escolha. Eu tenho duas escolhas a todo momento, a todo minuto, entre guardar uma mágoa ou ou receber um milagre. Então, guardar uma mágoa, todas as vezes que eu guardo uma mágoa, eu estou perdendo um milagre, de ver um milagre. Eu estou perdendo a luz que existe dentro de mim, indo para a escuridão. Então ele fala que o maior milagre que a gente tem é quando a gente corrige a nossa mente. Então o maior milagre que todos nós temos, né, que ter é a correção mental. Porque quando eu corrijo a minha mente, isso fica muito automático. Quando alguém fez alguma coisa para mim, eu vou perguntar o que ele quer me ensinar. Ele é um professor que o Espírito Santo me enviou para me ensinar algo sobre aquilo. O que essa pessoa quer me ensinar?
Esses dias eu tava vendo um vídeo de uma moça que eu gosto muito, não sei falar o nome dela, que é em inglês, e ela falava exatamente o que a gente aprende no curso Milagres. Relacionamentos, a gente fica com uma ideia de que relacionamento tem que ser a coisa mais linda do mundo, que a pessoa tem que ser isso e aquilo. Não existe relacionamentos especiais. Relacionamento só existe pra gente atingir objetivos. Uma pessoa entra na nossa vida totalmente diferente de nós pra gente aprender algo com ela. Não tem outro objetivo, não tem outro propósito. Quando a gente atinge um objetivo, a gente escolhe ficar ou não com essa pessoa. Mas pessoas entram na vida da gente com um objetivo. São professores, assim como nós somos professores na vida dela. Oi, Maria. Então, o que você precisa entender sobre os seus relacionamentos? Tem relacionamentos, tanto amoroso, amizade, trabalho, que é como se ele despertasse todo o nosso lado negro, nosso lado sombra, nosso lado treva mesmo, totalmente. E aí tem uma cura muito grande. Oi, Rai. Então, quando alguém desperta algo muito negativo, aparentemente, você pode ter certeza que ali precisa ser curado algo em você. Ou seja, o Espírito Santo, o eu superior, sabedoria infinita, o que você quiser chamar, ele te enviou aquilo no momento que você precisava para você evoluir. Então, se a gente começa a encarar todos os nossos desafios pessoais, relacionamentos, como aprendizado, como nosso professor, a gente vai, sim, se libertando dessas mágoas que esconde os nossos milagres que ele fala aqui na lição. Então, eu sei que é uma tarefa que às vezes nos 5 minutos a gente não consegue, tá? E tudo bem não conseguir. Mas depois você se relembra, olha, eu fiquei chateada que aquela pessoa me falou uma coisa, mas alguma coisa ela queria me ensinar. Talvez eu não enxerguei ainda naquele momento, mas com o tempo eu vou enxergar. Que eu preciso enxergar o que aquela pessoa quer me trazer como cura naquele momento. Então, a cada mágoa, a cada raiva que eu guardo, eu escondo um milagre. A decisão é minha, né? Eu tenho que entender que é meu irmão que me magoou, meu amigo, qualquer pessoa, ele vem sim trazer um aprendizado para mim. Nós estamos o tempo todo numa sala de aula. Nós não estamos aqui só para passear, nós estamos aqui para evoluir, né? E a maior evolução é corrigir a mente. Tudo que a gente não tem hoje é porque a nossa mente está suja. Quando você começa a corrigir a mente, como eu falei ontem, começa a acontecer coisas que você pensa acontece. Hoje mesmo, eu pensei numa pessoa que eu precisava falar com essa pessoa, que eu estava em dívida com essa pessoa, de estar mais presente. Essa pessoa me mandou uma mensagem, não foi você, Rai. Essa pessoa me mandou uma mensagem, me ligou na verdade, só que eu não podia atender, aí eu mandei uma mensagem. E ela me mandou uma mensagem enviando algo pra mim, algo que eu estava procurando hoje. Olha pra você ver como que é você limpar a mente. E eu estava na dúvida se eu ia ou se eu não ia. E ela me enviou exatamente algo que eu precisava pra ir naquele lugar. Então, quando você começa a limpar a sua mente, não guardar nada, você começa a ver os milagres, né? Como ele promete pra gente, que ele começa a te mostrar os milagres. Então, a cada momento a gente precisa decidir. Ou eu guardo uma raiva, ou eu tenho um milagre. E o nosso ego vai falar o quê? Você tem que guardar uma mágoa. Você não pode conversar com essa pessoa. Você não pode perdoar essa pessoa. Essa pessoa fez isso com você. O seu ego vai ficar o tempo todo te buzinando isso. Oi, Dri. Então, é uma escolha a todo momento pra gente fazer. Quando você escuta uma vozinha que você acha que é sua intuição, que você acha que é uma coisa boa, não é uma coisa boa. É seu ego te acusando de coisas, te culpando de coisas, às vezes te exigindo coisas, exigindo que você não converse com alguém, exigindo que você não seja boazinha. É seu ego. Não é você. Você não é seu ego. Você é filho de Deus. Então, na verdade, hoje, ele só tá lembrando a gente mais uma vez de reconhecer a nossa paternidade. Reconhecer que a gente é filho de Deus. E a gente, às vezes, se separa tanto que a gente, na maioria dos dias, se esquece que a gente é filho de Deus.
E aqui a gente só tá falando de cura mental, tá? Mais uma vez, uma coisa que eu quero ficar muito atenta é sobre isso. Aqui eu não estou pregando religião, porque não é meu forte. Não estou falando depois que eu morrer, eu estou falando aqui e agora. Correção mental. Se eu estou aqui nesse plano, eu tenho que curar minha mente para viver melhor aqui. Se eu estou aqui nesse plano, eu tenho que curar minha mente para poder viver bem aqui e acessar o reino dos céus. O reino dos céus que ele prometeu para nós em Curso de Milagres é aqui e agora, não é depois. Lá é outra história, né? A gente deixa para as pessoas do mundo que falam de religião, que não é o nosso caso aqui. Aqui a gente está falando sobre acessar a paz aqui e agora. Quando eu acesso? Quando eu abro mão da minha mágoa, das mágoas que eu carrego, das histórias que eu contei, dos rótulos que eu conto, ou dos rótulos que eu peguei pra mim, que fulano acha que eu sou isso, eu já acreditei de tanto que a pessoa falou, das coisas que eu escutei que eu não ia conseguir na vida, e eu acreditei. Ou seja, meu ego todo dia reafirmando ali, ó, você não, você não, você não. Então, quando você se relembra que você é filha de Deus, que você pode todas as coisas, desde que você limpe a sua mente, desde que você solte as mágoas. E aqui a gente não tá falando sobre conviver com o outro, é sobre entender o papel dele na sua vida. Eu não preciso conviver com alguém que me agride psicologicamente todos os dias, mas eu tenho que entender qual foi o papel dele na minha vida, o que eu precisava aprender com aquela pessoa, o que aquela pessoa precisava aprender comigo. Então ninguém aqui também tá mandando você conviver com ninguém. A gente, igual eu andei falando muito sobre mãe narcisista, sobre namorados narcisistas. Não é conviver com essas pessoas, mas é entender que se ela entrou na minha vida, eu permiti aquilo, né? Porque aquela pessoa tinha uma tarefa para cumprir comigo ali. Né? E aí a gente entra em outro assunto aí, mas uma pessoa que atrai pessoas narcisistas são pessoas totalmente carentes. São pessoas totalmente sem autoestima. Eu fui essa pessoa que sempre, até uns meses atrás, atraía pessoas totalmente narcisistas. Se eu não vigiar meus pensamentos e curar minha mente, isso acontece novamente. Por quê? Porque eu preciso me curar daquilo. Então essas pessoas vão entrar como professor. Quando eu entendo esse professor e tomo total responsabilidade, essas pessoas entram, mas com um papel totalmente diferente. E eu libero elas da sensação de que fez algum mal pra mim. Entendeu? Eu não preciso conviver com aquelas pessoas. Existe uma grande diferença, tá? Porque tem pessoas, gente, que tem muito aquela questão de que Deus permitiu tudo. Aí elas estão num relacionamento abusivo porque Deus permitiu, porque Deus quer família, aí você é agredida psicologicamente todos os dias e você tem que ficar aquilo porque tem muito uma questão de religião. Não, Deus jamais quer isso para um filho dele. Jamais Deus vai deixar você passar por uma coisa dessa. Todas as escolhas que eu tive de dor e sofrimento que eu permaneci foi porque eu tive meu livre-arbítrio de permanecer aonde me trazia sofrimento. Não é a meta de Deus para você. A pessoa entra na sua vida com aprendizado, você permanece ali pelo seu ego, tá? Nós estamos o tempo todo em aprendizado. E se eu não aprendo, eu vou pro meu ego e fico ali. Agora, o que a gente não pode deixar acontecer é acreditar que Deus permitiu isso. Que Deus, eu tô falando Deus aqui, gente, porque a minha crença é que eu acredito em Deus. Mas você pode levar para o Espírito Santo, eu superior, universo, o que você quiser chamar, tá? Deus não é egoísta essa força maior de ficar preocupado com o que você está chamando ele. Então, a gente precisa muito ter clareza sobre isso. Tem pessoas ainda em situações achando que Deus permitiu e tá colocando a culpa em Deus. Ah, mas Deus não permitiu coisa nenhuma. Você faria isso com o filho seu? Se ele é seu pai e ele quer a felicidade para você, como que ele te colocaria numa dessa? Olha o que você joga para Deus, pro universo, né? Então, tome cuidado em relação a isso. O que você tem permitido até hoje, achando que Deus está permitindo na sua vida, porque é para você aprender? Não, não existe isso. A gente precisa ter clareza sobre isso, tá? Vou voltar para a lição aqui, então. Ele fala assim que o milagre está o tempo todo esperando por nós, porque ele está dentro de nós, é uma função nossa ser o milagre.
Não é uma função de uma pessoa que é mais estudada, de uma pessoa que é mais espiritual. Por exemplo, tem muitas pessoas que falam assim, ah, fulano tem... ele é médium. Todos nós somos iguais. A gente tem que parar de potencializar uma pessoa, mas às vezes uma pessoa é um professor pra gente, né? Naquele momento, né? E ele fala que as mágoas é as nuvens, as nossas nuvens que esconde a nossa luz. Oi, Tati. Então, se a gente abre mão dessas mágoas, automaticamente a gente vai para nossa função de milagre, né? Que é ser... A gente é um milagre, né? E a gente acredita que o milagre é uma coisa que só algumas pessoas extraordinárias aí, diferentes, faz. Nós somos todos iguais. Se uma pessoa fez uma coisa, a gente também pode. Existem crenças que impedem a gente de fazer, mas não que a gente não pode, a gente pode tudo. Deus mesmo fala que nós somos semelhança dele. Então a gente não tem ideia do poder da nossa mente. Porque o nosso ego fala que isso não é capaz. E a gente não é capaz. A gente não é capaz de muita coisa pro ego, né? Ele tá o tempo todo te apontando. Então, talvez ainda pra gente não está bem claro que a gente precisa a todo tempo tomar uma decisão entre guardar uma mágoa ou ter um milagre, tá? E aí ele fala assim, cada mágoa é como um escudo escuro de ódio diante do milagre. Então, toda mágoa oculta um milagre na sua vida. Toda mágoa. E o que eu falei antes não quer dizer que você não vai sentir. Você está aqui, como eu, num plano, e a gente vai sentir sim, a gente vai ficar revoltado. O que acontece é que quando a gente começa a corrigir, a curar a nossa percepção, a gente automaticamente vai ter um estalo depois de 5 minutos. Eu sou responsável pelas coisas que eu atraio por mim. Então, se eu deixei isso acontecer, eu sou responsável e eu tinha algo para aprender ali. Porque ao tempo todo eu sou professora de alguém e sou aluna de alguém. Então, se eu fico guardando mágoa de alguém que fez algo pra mim, eu estou indo contra que todos nós somos filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que enxergar luz em todo mundo, até naquela pessoa que fez algo pra mim. Porque era o que ele sabia fazer naquele momento e era o que ele tinha pra fazer em relação às experiências que eu atraí. É um pouco difícil e às vezes gera uma revolta quando a gente começa a ouvir esse tipo de coisa, como eu já fiquei. Né? Eu queria negar o fato de que eu era responsável por tudo que eu já passei na minha vida, porque eu já passei por tanta coisa que você não tem ideia do que eu já passei. Quem me conhece de perto sabe o tanto que eu já sofri, o tanto que eu já passei por humilhação, o tanto que eu já fui excluída, o tanto que eu já me excluí, o tanto que eu me coloquei em lugares de pessoas que acabavam comigo e eu estava ali, né? Aquela pessoa querendo ali a aprovação. E você curar tudo isso, sua mente é um trabalho de todos os dias, né? É uma cura, você vai reprogramando sua mente, você vai limpando sua mente, né? Então, assim, pra gente atingir a paz aqui, né, é a cura da nossa percepção. Vamos ver o que tem mais que precisa ser falado aqui. Toda mágoa é um bloqueio. Toda vez que eu tô magoada, eu escuro tudo, eu escuro. Toda mágoa, quando eu tenho mágoa, eu enxergo tudo escuro. Meu mundo fica sem cor, as coisas ficam sem sentido, porque eu vivo com uma mágoa. E tem pessoas que, às vezes, a gente conhece, que você vê que ela tem uma mágoa dentro dela, ela é amarga, é como se nada tivesse sentido. Às vezes o sol tá azul, lindo, você fala alguma coisa daquele sol, ela fala assim, tô vendo nada de interessante. Então, cada pessoa enxerga o mundo de acordo com o que ela tem dentro dela. Eu tive um chefe uma vez que eu falei pra ele, bom dia. Ele falou, bom dia só se for pra você. Tipo assim, eu já era acostumada com o jeito dele, não levava, mas ele era assim. Então, isso são pessoas que escondem, né, o milagre que ela é, a luz que ela é, atrás das mágoas que ela carrega. Então, a gente precisa, né, orar por aquela pessoa para que ela encontre a luz, né, dentro dela. Que ela tenha um encontro com o eu superior dela, com a sabedoria infinita dela.
e não com o ego dela, né? Porque o ego tá o tempo todo falando pra gente não perdoar. Aí ele fala que hoje a gente vai ter a gente vai ver o Filho de Deus tipo assim, eu vou olhar pra você e vou ver o Filho de Deus que você é, e não você, pessoa física, CPF. Eu vou olhar pra você e não vou enxergar as questões que você tem em relação a mim, mas sim o Filho de Deus que você é. E pra gente não ficar cego diante das coisas que a gente guarda. Eu olho pra você e eu tenho um ponto de vista sobre você. Total. Eu carrego esse ponto de vista. Mas se eu olhar pra você na certeza de que você é filho de Deus, me relembrando que você, assim como eu, é filho de Deus, eu vou deixar as suas questões de CPF pra lá. Dando um exemplo mais prático. E aí a gente não vai permitir ficar cego. Vamos lá. Ele fala pra gente escolher alguém, pensar em alguém. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ele fala pra gente pensar em alguém, deixar vir alguém na nossa mente, tá? Pra gente olhar pra essa pessoa, alguém que a gente tenha raiva, alguém que a gente tá preso, e enxergar ela como filho de Deus. Por mais difícil que seja, pra você se libertar disso e começar a ver os milagres que tá aí, que é seu por direito. Às vezes muita coisa não tá dando certo na sua vida porque você precisa se liberar de alguém. E não é a pessoa que tá te travando, não, é você mesmo que tá travando, é eu mesmo que tô me travando. Então ele fala pra você pensar nessa pessoa. Tá, eu e a Rai aqui só. Pensar em alguém, a sua mãe, quem que você quer pensar? Deixa vir, não escolha, deixa vir a primeira pessoa que veio. E aí fala pra você falar que os milagres substituam todas as mágoas. Aí tem uma oraçãozinha aqui, que é maiorzinha, com umas palavras bem difíceis que eu vou deixar na descrição, que é pra você pensar na pessoa e falar. Que eu contemple o meu Salvador naquele que foi designado por ti. Ou seja, aquela pessoa foi designada por Deus para mim aprender alguma coisa com ela, tá? Aquele a quem devo pedir que me conduza à luz santa onde ele está, de modo que eu possa me unir a ele. Não existe separação, nós todos somos filhos de Deus. E se a gente começar a se enxergar uns aos outros assim, a gente vai liberar muita mágoa, tá? Aí ele fala pra gente se lembrar ao longo do dia, das próximas 24 horas, e assumir o papel que foi designado, né, pra gente aqui. E não deixar cair em tentação quando eu quiser olhar pra essa pessoa que eu tenho raiva com os olhos do ego, e sim com os olhos de Deus, né? Se a gente se recusa, a gente olha para as nossas mágoas. Eu me perdi aqui, peraí. A gente vai olhar para essa pessoa através do nosso ego e a gente vai continuar vendo mais escuridão, tá? Então entenda que essa pessoa tem um papel na sua vida de professor, aceita isso e libera isso dentro de você, dando os comandos, tá? Por mais que você não acredite nos comandos que você tá dando, conforme você vai dando esse comando nas 24 horas, você vai automaticamente curando a sua mente, tá? Não precisa acreditar, é só dar os comandos. Que os milagres substituam todas as mágoas. Você vai falar isso, que os milagres substituam todas as mágoas. E aí você vai vendo o milagre realmente acontecer. Então, é uma lição um pouco desafiadora, que faz a gente acessar talvez sentimentos que não sejam legais, de raiva, de tristeza, de humilhação, mas que a gente possa olhar essa pessoa como um professor e não como oi gatinha, e não como uma pessoa que feriu, que magoou a gente, mas sim como uma pessoa que veio para salvar a gente de alguma questão. Aqui ele fala muito sobre essa pessoa, nosso Salvador. Noivinha, você casa essa semana? Semana que você vai casar, né?
Então, é sobre isso, tá? Todas as pessoas que entram na nossa vida são pessoas que são nossos professores e nós somos muitas vezes também os professores dela. Então, se a gente guarda mágoas, a gente tá guardando, a gente tá escondendo a potência, o milagre que a gente é. Ah, setembro, achei que era agora já. Legal. Deus abençoe seu casamento. Seja muito feliz. Tá, gente? Então, qual que é o comando que a gente vai dar hoje? Que os milagres substituam todas as mágoas. Que os milagres substituam todas as mágoas. Então, senta aí, deixa vir essa pessoa que você precisa liberar para curar sua mente, para ser a potência que você é, para viver na prosperidade, para viver na paz, no reino mental, acessar o reino de Deus aqui na terra, porque a gente fica esperando o reino dos céus depois. E aqui, a gente tem que sofrer enquanto a gente está aqui, e que a gente libere isso, né? Que a gente acesse essa luz, que a gente enxergue o outro como filho de Deus e não como uma pessoa que fez o mal pra gente. Por mais desafiadora que seja, essa é a nossa tarefa, tá bom? Beijo, até amanhã, na lição 7/9 amanhã. É uma lição bem desafiadora, né, hoje, porque mexe muito com a gente a questão de você ter que liberar alguém que você acha que, pro seu ego, ela é responsável de tudo que não deu certo na sua vida, né? Então é bem desafiador mesmo, mas obrigado você por ter ficado aqui comigo. Eu tava gravando as lives sem ser ao vivo, e aí eu falei, não, eu tenho que assumir esse papel aí de novo. Tá bom, gente? Beijo!